Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Meu nome é Clóvis Faleiro, consultor de empresas, formado em administração, invisto na Bolsa desde 2006. Esse canal, Viver de Renda, eu criei para compartilhar com vocês as minhas experiências, um pouco da minha história. Aqui eu não faço análise de ações nem recomendações. Para isso existem bancos, corretoras, casas de investimentos com profissionais credenciados e qualificados para essa função. Meu papel aqui é contar um pouco para vocês sobre a minha trajetória, a experiência que eu tive no mundo corporativo e como isso me ajuda a entender esse processo de escolher poucas e boas empresas para investir. Porque essa é a minha estratégia. Eu escolho poucas e boas empresas, procuro potencial de valorização e procuro estudar as empresas para perceber o seu momento, o seu mercado, a sua gestão, a sua liderança e assim identificar boas oportunidades para performar ao longo do tempo. Essa é a minha característica enquanto investidor. Compartilho aqui com vocês essa minha trajetória, os erros que eu cometi, os meus acertos, para que isso de alguma forma seja útil para você e assim você possa chegar às suas estratégias, decidir as suas escolhas, o seu caminho e alcançar bons resultados. Sobretudo, não repetindo os erros que eu já cometi. Isso é o mais importante. Ao trazer para vocês aqui, descortinar um pouco da minha vida para vocês aqui, a gente acaba dando um pouco o caminho das pedras. As coisas que dão certo e as coisas que não dão. As coisas que você deve ter receio, como se comportar nos períodos de euforia, como se comportar nos períodos de correção. Tudo isso eu acredito que tem um grande valor. Se sim, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, ajude o canal a crescer. Vamos fazer uma corrente do bem, levar conteúdo de qualidade para mais e mais pessoas, para que a gente possa mudar o patamar de riqueza do povo brasileiro, atingindo cada vez mais pessoas. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso propósito. Muito bem, começa o vídeo de hoje fazendo algumas ponderações sobre o momento do varejo e da Magazine Luiza. Depois vamos falar sobre Oi. O que dizer sobre Magazine Luiza? Estamos vendo uma correção. Se você for olhar as empresas do varejo, boa parte delas também estão vivendo uma correção. O que é que está perturbando, vamos dizer assim, o varejo nesse momento? Algumas coisas. Primeiro, estamos com momentos de lockdown em diversas cidades, em diversos estados. Isso significa dizer que tem lojas fechadas. Para vocês terem uma ideia, a Magazine Luiza tem 1.300 lojas no Brasil. Dessas 1.300, 600 estavam fechadas até a semana passada. E é possível que nos próximos dias outras 200 acabem fechando por conta das restrições com relação à questão da saúde. E as restrições não são apenas uma decisão do governo, como às vezes a gente passa a entender de forma simplória. Muitas empresas estão decidindo fechar independente da decisão do governo. Vimos nos últimos dias diversas empresas aí na área de automobilismo, né? Volkswagen, Scania, Volvo, Toyota, né? Algumas empresas tomando a decisão de fechar ou de reduzir suas operações, Mercedes-Benz, em função de quê? Em função do colapso dos hospitais públicos e dos hospitais particulares. Então, diante desse caos na área de saúde, algumas empresas também estão tomando essa decisão para preservar a vida dos seus funcionários, das famílias dos seus funcionários. Então, esse é o momento também do varejo. Muitas empresas via varejo, lojas americanas, estão vendo suas unidades físicas fechadas. No caso da Magazine Luiza, estamos com quase metade das lojas fechadas. Então, essa é uma questão que acaba impactando o momento da empresa. Outra coisa, a taxa Selic subiu. Ainda é muito baixa, considerando alguns anos atrás, mas ainda assim é algo a mais para compor e tensionar o crédito, né? Porque a Selic subiu e isso afeta o crédito. Uma outra questão importante é a inflação. Nós estamos sim com uma inflação alta no Brasil. Ou na sua cidade as coisas não subiram? Me conte aí, o gás, o combustível, o preço dos hortifrutis, essas coisas não subiram? Pois é, o preço do combustível acaba impactando tudo, porque quase toda a nossa logística de transporte de cargas no Brasil, ela obedece essa regra do uso das estradas, diga-se de passagem, de péssima qualidade. Então é um modal
que foi preferido pelo Brasil de forma equivocada, porque os grandes países do mundo utilizam o sistema ferroviário para escoar sua produção de cargas. O Brasil, por uma ignorância cometida ao longo de décadas, priorizou o transporte rodoviário. Muito bem, tudo isso encarece o preço das mercadorias, dos produtos. Quem paga a conta? Quem paga a conta é você, sou eu, porque são os produtos que vão para as prateleiras das lojas e dos supermercados que vão encarecer por conta do repasse desses custos. Então isso é a realidade hoje do varejo e é a realidade da Magazine Luiza. Há também uma turma que está operando aí, vendido na Magazine Luiza, trabalhando para uma queda. Isso existe, esses movimentos acontecem na Bolsa de Valores. Inclusive, às vezes, até semeando mentiras. Hoje, eu postei no meu Instagram, ou foi ontem, eu postei no meu Instagram uma mensagem do Henrique Breda, que é um milionário brasileiro e que é investidor antigo da Magazine Luiza, e alguém perguntando a ele se ele estava zerando a posição dele em Magazine Luiza. Ele disse que aquilo era uma mentira e que era provavelmente algum boato plantado por gente mau caráter querendo ganhar com operações na queda da Magazine Luiza. Então existe aí esse tipo de gente no mercado financeiro. Não pense que só tem gente boa operando, não. Tem muita gente bandida que está aí trabalhando na especulação, fomentando. Quem investe na Oi sabe que isso é rotineiro de se ver, gente trabalhando na especulação e forçando queda do papel, plantando notícias deturpadas, estimulando notícias traiçoeiras para pegar os desavisados. Então, eu até postei essa mensagem do Henrique Breda desmentindo que ele está vendendo Magazine Luiza. Agora, nesse ruído todo, o que me interessa, aí eu recortei, aí sim, porque o investidor tem que fazer recortes. Ele tem que separar o joio do trigo, tem que separar o que é relevante no longo prazo e o que não é. Correções são naturais. Se você, por acaso, investe no curto prazo, tem uma estratégia de investir no curto prazo, tudo bem, aí você chega e sai da operação, ou até se você imagina que algo vai fazer realmente uma queda mais profunda, aí você pode desembarcar da ação durante um tempo. Por exemplo, na situação da pandemia, né? Se você conseguisse prever que aquilo fosse acontecer, você sairia e aí depois compraria a empresa lá embaixo, mas esses movimentos mais bruscos são difíceis de você prever. Mas vamos lá. Se alguém saiu de Magazine Luiza, nós estamos numa faixa de preço que já é momento de entrada. Pode corrigir um pouco mais, não interessa, porque no médio e longo prazo ela vai subir. Essa é a questão fundamental. E aí eu queria trazer o que me interessa enquanto investidor, né? Essa notícia me interessa. Foi do dia 15 de março. Essa notícia para mim, investidor, é importante. Magazine Luiza, fundo compra 737 milhões de reais em ações. Um fundo de investimento comprou 737 milhões de reais em ações da Magazine Luiza. Isso me interessa por quê? Porque esse é o grande comprador. Esse é o cara que compra uma ação para carregar por 5, 10, 15 anos. Esse cara me interessa saber o que é que ele está fazendo. Aquele outro mequetrefe que está querendo comprar para ganhar R$1, R$2, entendeu? Na queda de 1, 2 meses, R$4, R$5, R$6, R$7, vai fazer uma operação de alguns meses. Esse cara não me interessa, porque esse cara é o cara do cassino, esse cara é o cara da jogatina. Ele não me diz nada, ele é um zero à esquerda, ele não me diz absolutamente nada. Me diz esse, porque esse está comprando o papel para os próximos 5, 10, 15 anos. E aí, se ele compra 737 milhões, é porque esse valor só foi destacado em função do volume, entendeu? Aí a Bolsa percebe uma transação mais forte e aí notifica, olha, aconteceu algo aí, mais forte. Mas geralmente esses fundos, quando chegam a um volume assim, eles já estão comprando volumes menores ao longo de 1, 2, 3 semanas, fazendo uma posição. Então, provavelmente ele comprou muito mais do que 737 milhões. 737 já deve ser uma operação final de fechamento de posição de carteira, entendeu? E essa operação de 737 milhões
ele pagou R$ 24,35. Você acha que esse fundo está acreditando que a Magazine Luiza vai ficar caindo nos próximos meses, nos próximos anos? Ora, cara pálida, não seja inocente. São os grandes players que nos interessam. Por quê? Porque são os tubarões. Eu quero o movimento do tubarão. A sardinha, eu deixo a sardinha ficar alegre, achando que está nadando de braçada, que está feliz da vida, entendeu? Deixa ela curtir uns momentos. Em algum momento ela até vai dar certo, ela vai conseguir ter um lucrozinho, entendeu? Ela investe pouco, vai ter um lucrozinho. Mas na grande maioria perde, entendeu? Na grande maioria desses movimentos que elas fazem, elas se acabam batendo a cara na parede, vamos dizer assim, entendeu? Perdem muito dinheiro, porque ficam agitadas, entendeu? Querem comprar e vender toda hora, isso aí é uma grande bobagem, entendeu? O pessoal pensa que vai ganhar dinheiro e a maioria perde. Mas aquele que é calmo, tranquilo, que não se abala com esses movimentos de correção, que olha para frente, entendeu? Aí sim, esses aí me interessam, tá aí. Fundo comprou 737 milhões, isso foi o que foi detectado no dia 15, provavelmente a posição dele é muito maior. De acordo com informações, as operações foram feitas de uma forma direta, ou seja, o comprador e o vendedor foram representados pela mesma corretora. No caso, foi a corretora do Banco Itaú, certo? Que fez essa operação de compra e de venda. E eram fundos internacionais que estavam trabalhando nessa operação, entendeu? Então isso chamou a atenção da Bolsa, a Bolsa procurou explicações, o fundo já havia comprado 30 milhões de ações da Magazine Luiza, estava comprando os papéis da varejista de forma gradual. Olha, eu não falei para vocês, não tinha lido ainda toda a matéria. Estava comprando os papéis da varejista de forma gradual e já tinha investido 3 bilhões de reais em ações da Magazine Luiza. 3 bilhões de reais. Então o movimento, ele não animou esse movimento ainda de realização que está existindo no mercado, mas não me interessa. Essa realização de hoje não me interessa, não me perturba em nada. Me interessa esse, que está comprando 3 bilhões de reais de ações. Esse me interessa. Esse eu estou com ele. Com as sardinhas, eu nem olho para as sardinhas. As correções pontuais que estão acontecendo, não me interessa. Vai corrigir? Vai lá para cima de novo. Daqui a algum tempo, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Quando eu disser, olha, lembram daquele assunto que a gente falou dia 30 de março, dia 15 de março, tinha tido uma operação de alguém que comprou a 24 e pouco, né? Aí a gente vai conversar de novo sobre esse tema. E vocês vão perceber que o fluxo da Bolsa é exatamente esse, são ondas. Mas interessa o quê? O curto prazo? Não, o curto prazo a gente tem que ficar fora do curto prazo, tem que olhar o longo prazo. Essa é uma grande lição que a gente precisa entender de uma vez por todas se você quer ser um investidor. E eu gostaria que você olhasse a Bolsa sempre dessa forma, para o longo prazo. Esquece o curto prazo, a não ser que você queira ser um jogador. E aí realmente o meu canal não é o lugar indicado para você. Aí você vai fazer day trade, vai procurar fazer outra coisa. E aqui não é o canal, entendeu? Porque aqui o que eu procuro é mostrar para vocês a visão de longo prazo e como isso pode ser útil para mudar a sua vida de patamar. Né? Mudar a sua vida de patamar. Porque essas operações de curto prazo não vão mudar a sua vida de patamar. Você pode até ganhar alguma coisa, mas elas não vão mudar sua vida de patamar. E os riscos de perder trabalhando no curto prazo são gigantescos, são enormes. Então não vale a pena correr esse tipo de risco. Bom, essas eram informações da Magazine Luiza que eu queria atualizar, porque tinha muita gente me perguntando aqui no canal sobre esse assunto. E aqui eu queria comentar também um assunto relacionado à Oi para finalizar esse vídeo, que foi uma entrevista recente do Rodrigo Abreu após a apresentação dos resultados da Oi, né? Então, essa notícia saiu no Estadão e o Rodrigo Abreu, ele comentou um pouco sobre os resultados.
o plano de recuperação está sendo colocado em prática, tudo que foi prometido está sendo entregue, né? Os objetivos traçados estão sendo cumpridos, as vendas todas foram feitas, das torres, dos data centers, da Oi Celular, aguarda-se agora apenas o aval da operação com relação ao CAD e à Anatel, mas ele entende que não haverá objeções, que a venda será efetivada. Pode haver alguns ajustes apenas pontuais, mas não que impeça a venda da Oi Celular. Então, toda a estratégia implementada está dando frutos. Essa é a visão do CEO da empresa. E se haviam antes algumas dúvidas sobre a viabilidade daquele plano estratégico, agora não existe mais dúvidas nenhuma. Então essa é a mensagem final. Quer dizer, não há dúvidas quanto ao planejamento estratégico da empresa e a empresa hoje tem credibilidade perante os investidores de bom senso, investidores inteligentes, né? Porque tem outros que não são assim, paciência. Estão querendo usar a bolsa para ficar especulando ou traçar suas estratégias do contra, vamos dizer assim. Então esses aí eu só vou reservar os lencinhos para depois, quando eles estiverem chorando. Mas o fundamental é isso, é que toda a estratégia está sendo implementada, tudo que foi prometido está sendo cumprido e isso gera credibilidade. E as empresas, para darem certo, precisam de credibilidade. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.